Existe um grande debate entre os teólogos cristãos sobre arrebatamento e vinda de Jesus. Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento é um evento separado da volta de Jesus. Porém, os pós-tribulacionistas acreditam que arrebatamento e volta de Jesus, ou retorno de Jesus, ou vinda de Jesus, são exatamente a mesma coisa. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos mostra? O que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia, ao falar sobre arrebatamento e falar sobre retorno de Cristo, se refere de fato ao mesmo evento? Será que existem textos que mostram que isso se refere ao mesmo evento? Ou será que nós encontramos distinção entre os textos que falam de arrebatamento e os textos que falam sobre a vinda de Jesus? Eu acredito que é possível enxergar algumas distinções entre o arrebatamento e a vinda de Jesus. E é isso que nós vamos olhar, algumas diferenças entre arrebatamento e vinda de Jesus agora. A primeira coisa que percebemos é que no arrebatamento, Jesus ele não vem à terra. No arrebatamento, Jesus ele recebe a igreja nos ares, conforme nos diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Já na segunda vinda, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus retornará à terra. E a Bíblia diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então percebemos aí uma clara distinção entre arrebatamento e vinda de Cristo. A segunda diferença é que no arrebatamento percebemos que a igreja sobe para encontrar-se com Cristo e ali celebrar as bodas do Cordeiro. Nós vemos a igreja subindo em também 1 Tessalonicenses 4,17. Porém, na vinda de Cristo, percebemos que a igreja não sobe mais, percebemos que a igreja retorna com Cristo, conforme vemos em Zacarias capítulo 14, versículo 5 e também Apocalipse capítulo 19, versículo de número 14. A terceira diferença que encontramos sobre arrebatamento e vinda de Cristo é que o arrebatamento ele tem por objetivo ressuscitar os mortos em Cristo, ressuscitar os santos e transformar os cristãos vivos, conforme vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e também 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, 51, 52. Então, o propósito do arrebatamento é ressuscitar os santos e também transformar os cristãos vivos. Já o propósito da segunda vinda é matar o anticristo, conforme diz 2 Tessalonicenses 2,8, julgar as nações para ver quem vai entrar no reino milenar, conforme nos diz Mateus capítulo 25, do 31 ao 40, e também implementar o reino milenar de Cristo aqui na terra, conforme nos diz Apocalipse capítulo 20, versículo 6, em cumprimento à promessa que o anjo fez a Maria em Lucas capítulo de número 1, versículo 34. Outra distinção clara que encontramos é na própria etimologia das palavras. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre arrebatamento, a Bíblia se utiliza da expressão ou da palavra harpazo. E a palavra harpazo, ela significa tomar, tirar com violência, raptar, resgatar, levar. Então esse é o sentido de arrebatamento. É quando Cristo leva a sua igreja, a ideia de como se fosse uma ave de rapina descendo no seu voo rasante para pegar a sua presa e levar consigo. Porém, a palavra, o termo que aparece para se referir à segunda vinda de Cristo é o termo parúsia. Existem outros termos, mas o termo mais utilizado é o termo parúsia. E o termo parúsia significa vinda, chegada ou presença. Então, a própria etimologia das palavras demonstra que há distinção, sim, entre os dois eventos. Existem várias outras diferenças entre os dois eventos, mas hoje eu queria pensar sobre essas diferenças, ou fazer você pensar sobre essas diferenças e entendermos que sim, o arrebatamento é um evento distinto, diferente da segunda vinda de Cristo, o qual se dará sim antes da grande tribulação.